paz, meus queridos e amados irmãos e amigos. Estamos de volta à nossa série de 6, né? Eu fiz as 5 solas e depois fiz mais uma para nós concluirmos, né? E chamar todos nós necessitamos de nos voltar à Escritura Sagrada. Porque reforma é isso, é nos voltar à Palavra de Deus, está entendendo? A reforma protestante do século XVI tem o seu marco no dia 31 de outubro de 1517. Nesse dia, Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Eram 95 propostas para que se discutisse aquele assunto. E os assuntos eram de respeito à salvação, como a salvação se processa, como ela acontece. Foi um marco na história da igreja cristã de todos os tempos, né? Não foi a única reforma em que a igreja passou, mas foi uma reforma muito, mas muito importante mesmo. Dividiu a história da humanidade, olha, antes e depois da reforma protestante. E a reforma protestante, ela definiu 5 solas. A palavra sola quer dizer somente 5 pilares que são a base, né, da reforma protestante. Porque a reforma ocorreu em virtude, o assunto discutido, o pivô, o que moveu, era a questão da salvação. Então, como a salvação se processa? Quem tem autoridade para falar sobre ela? Qual a autoridade máxima para falar como a salvação se processa na nossa vida? Isso não é importante mesmo? Afinal de contas, diz respeito à nossa eternidade, entende isso? Então, definiram 5 solas: somente a Escritura, sola Escritura, somente a Escritura, sola Christus, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, soli Deo gloria, somente a Deus toda a glória. Então, nós vamos, o estudo de hoje é sola gratia, a graça que nos tornou livres. Nesse estudo, nós iremos entender que a reforma redescobriu a graça em meio às trevas do mérito humano, entende? Aprenderemos que sola gratia é o coração da salvação. A salvação é um dom, é um presente, não é uma conquista. Haveremos de ver que a salvação não é uma ideia, mas é uma força viva que transforma. E nós seremos conduzidos a adorar a Deus que salva pecadores por pura misericórdia, pela graça. O tema do nosso estudo de hoje, ou seja, a síntese, sola gratia, declara que a salvação é inteiramente obra da graça de Elohim, de Deus. Não um resultado do mérito humano, nenhum esforço, sacrifício ou ritual pode gerar o favor de Deus. Não, tudo é presente e gratuito do céu. A título de introdução, vejo o seguinte: quando a graça foi vendida. No final da Idade Média, a igreja havia se tornado um grande mercado espiritual. Pecadores eram perdoados mediante pagamentos. A salvação, medida por obras, a doutrina da graça havia sido substituída pela contabilidade das indulgências. E foi nesse contexto que o monge Martinho Lutero, buscando a paz de Deus, encontrou em Efésios 2, 8 e 9, a libertação que todo mundo havia esquecido. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, dom de Elohim. O estalo da reforma foi o reencontro com esta frase. A salvação não é conquistada, é concedida. O evangelho não é um contrato, é um dom. Veja o coração da reforma, observe isso, o que moveu realmente, o que moveu a reforma protestante, o que foi que aconteceu?
A reforma protestante, ela começa porque a igreja havia perdido o evangelho da graça. A salvação havia se tornado uma mercadoria, a fé uma moeda e o perdão um produto. A pergunta do povo era: eu tenho de pagar pela salvação? E a resposta de Roma era sim, através das indulgências. Mas os reformadores se levantaram para proclamar sola gratia. A salvação é inteiramente pela graça. Você não tem que pagar nada pela salvação, porque Cristo já pagou tudo. A graça de Elohim corta a raiz do orgulho e produz um coração humilde e grato. Ela não apenas perdoa, ela transforma, não apenas liberta, ela sustenta. A reforma foi o reencontro do homem com a generosidade divina. Tudo vem de Deus, tudo é dom, tudo é graça. Ah, meu querido amigo, que maravilha! Veja, o texto que rasgou as correntes, quebrou as correntes, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Elohim. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Veja o texto. 3 afirmações rasgam o coração humano. Pela graça sois salvos. O verbo está no passado. A salvação já é uma realidade consumada em Cristo. Por meio da fé. A fé não é um mérito, mas o canal pela qual a graça flui. Não vem de vós, tudo é um presente, não pagamento. A reforma proclamou que a salvação não é uma parceria entre Deus e o homem. É obra soberana de Elohim, que chama, justifica, santifica por iniciativa própria. João Calvino escreveu: a graça não é apenas a ajuda de Deus, é o próprio ato de Deus em salvar o homem. Enquanto o sistema romano dizia: faça isso e será salvo, o Evangelho diz: creia, pois ele já fez, ele já salvou, ele já fez tudo que era necessário para que você pudesse ser salvo. Apenas creia. A alma cansada encontra descanso somente pela graça. Amigo, a graça nos liberta do orgulho. Sola gratia é a negação de todo orgulho religioso. Ela destrói a ideia de que é algo de bom que nos move e que move Deus em nossa direção. Não. Antes de qualquer arrependimento, a graça já está agindo. Antes de buscar a Deus, ela já nos havia buscado. Essa graça não apenas perdoa, ela transforma. Ela não apenas livra da culpa, ela capacita-nos à obediência. Quem foi alcançado pela graça sabe que tudo é dom. O chamado, a fé, o arrependimento, a perseverança, a preservação. A graça é o alicerce da esperança e a humilhação do ego. A título de conclusão, deixa eu mostrar para você, quando a graça devolve a glória somente a Deus. A reforma protestante desenvolveu 5 pilares eternos da fé cristã. Por quê? Por que eternos? Porque estão fundamentados e alicerçados na Escritura Sagrada e expressam o plano completo da salvação. Sola Escritura. Somente a Escritura é a autoridade final. Solos Cristo, somente Cristo é o mediador e salvador. Sola gratia, somente pela graça sois salvos. Sola fide, somente pela fé recebemos a salvação. Soli Deo glória, toda glória pertence somente a Deus. Veja essa síntese e grave isso no seu coração. Os 5 pilares, 5 princípios que formam uma corrente inquebrável. A Escritura, o primeiro pilar,
revela Cristo, o segundo pilar. Cristo revela, salva pela graça. A salvação é recebida pela fé. E tudo isso resulta na glória de Deus. Só Ele. Glória somente a Ele. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E Deus abra o seu coração e o seu entendimento para compreender a obra salvadora de Cristo Jesus na cruz. Amém e amém.